Bom, no Muda Mundo, estamos juntos de hoje. Eu tenho o prazer de conversar com a Patrícia Costa da Silva, que é educadora, é professora universitária, é psicóloga e trabalha já há bastante tempo, acho que eu não vou dizer nem quanto tempo, né, Patrícia, num programa de valores na educação, e ela trabalha com a formação de professores. Patrícia, obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer conversar contigo. Igualmente, Cris, para mim é uma honra estar aqui e eu não tenho vergonha de falar, não. Acho que faz uns 15 anos que eu desenvolvo esse trabalho com valor de professores, tá bom? Tá bom. Uma honra estar aqui, muito bom poder partilhar. Patrícia, como é que tu estás percebendo esse momento tão desafiador que todos nós estamos vivendo, né? Ao qual todos nós estamos submetidos, mas assim, pensando um pouco na perspectiva do professor, o que tu acha quais são as inquietações, quais são as questões que passam na cabeça do professor nesse momento? Sim, então, eu vejo assim que primeiro é um momento que está chamando todos nós, né? Esse convite aí para o ficar em casa, né? Penso que isso está fazendo com que todos, né, professores e todos nós, né, seres humanos, a gente de alguma forma esteja sendo um pouco forçado, entre aspas, né, a voltar a olhar questões da nossa vida, de como está a nossa vida, as nossas prioridades, a forma como a gente vem se organizando. Então, entendo que esse é um movimento que está acontecendo. E especificamente falando para professores, né, e como professora também, eu trabalho como docente em universidades há uns 12 anos, e foi a primeira vez, assim, né, em que eu me deparei trabalhando com os alunos através do computador. Então, todo o tempo, né? Então, eu leciono todos os dias, eu tenho uma carga horária de trabalho, assim, importante, né? E, então, por muitas horas do meu dia na frente do computador, enquanto que antes eu estava interagindo com pessoas, né? Então, isso já foi uma grande mudança, assim, né? Um grande desafio de adaptação, de flexibilidade, né? Acho que poderia nos convidar, assim, a pensar, acho que mais do que trazer, assim, respostas prontas, porque penso que todos estamos aprendendo, né? Mas uma reflexão, assim, que eu tenho feito é como eu, de alguma forma, ao invés de estar só com os estudantes, passei a estar na casa dos estudantes. Então, também entrando um pouco mais, assim, na vida deles e eles também na minha, né? Então, um cuidado, assim, de continuar no meu espaço como professora, né? Numa postura de que eu sou aquela que está ali para ensinar e de que eu sou realmente apenas a professora. Essa é uma coisa que tem, assim, me tornado mais leve, né? Acho que um outro ponto também que eu percebo que é um desafio e já também partilhando, assim, né? Uma experiência que talvez possa ser útil para outros, que é de conversar com os estudantes sobre o que a gente está vivendo, né? Então, falar também dos meus desafios e também poder ouvi-los e acolhê-los. Eu vejo que pode ser também uma estratégia. Acho que isso, assim, é o que me ocorre de início, né? Como sendo alguns desafios que a gente vive, né, de adaptação com essa tecnologia. E uma terceira coisa que agora eu me recordo, assim, que me chamou muito a atenção disso que eu estava falando das famílias, né? Numa das minhas aulas, um aluno falou assim, professora, eu vou te dizer uma coisa, mas no fim do semestre, né? Que na universidade, então, eu estou encerrando agora o primeiro semestre letivo. Então, há pouco tempo, uma aluna disse, né, falou assim, professora, eu vou te contar uma coisa. O meu pai está aqui do meu lado e ele sempre assiste comigo as tuas aulas.
E eu fiquei, como assim? Eu disse, manda um beijo, né, para ele. Uma honra, né, ter um pai me assistindo. Realmente eu me sinto honrada. Mas aquilo trouxe essa clareza do que eu falei, de que a gente tem mais contato com as famílias. E tem um autor da educação que, assim, me ajuda assim, a olhar, né, para algumas questões, e ele fala da importância do nosso olhar para os estudantes, né? E eu, então, comecei a refletir sobre isso, assim, né? O quanto de respeito, é isso que esse autor fala, né? O quanto um educador que tem respeito a olhar para os seus estudantes, ele ajuda esse estudante a crescer, né? E também o nosso respeito pelas famílias, porque agora a gente está entrando, né? Eu vejo os alunos, conheço os quartos, conheço às vezes as cozinhas, já sei quem é casado, já sei que é o horário do marido fazer determinada coisa. E, assim, é uma proteção, eu acho, né, para a gente, como educador, continuar leve, ficar só no meu lugar de professor e ter um olhar de respeito àquela família, né? Não só ao estudante, como também àquela família inteira, né? De como ela é, de como ela se organiza e, e dando um lugar a todos eles, assim, né? Patrícia, te ouvindo, eu fico pensando no tamanho dos desafios, né, que os professores estão enfrentando, porque eles são imensos para ti, mas vamos considerar ainda professora de uma universidade, né? Então a gente ainda está falando de um público que, infelizmente, no Brasil nem todos chegam a cursar o ensino superior. A gente está falando de uma Sim, instituição que oferece sim, condições para o professor e, por outro lado, o aluno também tem condições de ter uma atividade remota e mesmo assim, né, com todos esses, digamos, privilégios, né, que infelizmente não deveriam ser para todos, mas não são no país que a gente vive, há desafios enormes e cuidados enormes. Tentando transpor isso para o desafio daquela professora, talvez de ensino fundamental, que não está conseguindo manter um vínculo com seu aluno, ou porque ela própria não tem condições, ou a Secretaria Municipal, e aí a gente tem uma diversidade de situações no Brasil, né? Escolas que, assim, eu conversei com algumas secretarias que a secretária comprou um chip com internet para cada professor. Eu conversei com outras em que eles não mandam alguma coisa por WhatsApp, mas a família toda tem apenas um celular, não sabe se aquilo chega no aluno. Pensando nesse desafio enorme como país, assim, e aí pergunto para a Patrícia, psicóloga, como é que tu achas que os professores estão enfrentando, esses professores com esses desafios enormes estão enfrentando essa situação? sim. Então, eu tenho também uma prática como psicóloga clínica, né? Uhum. E, coincidentemente, entre aspas, eu tenho a experiência de trabalhar com alguns professores, né? As minhas formações em valores humanos, em comunicação não violenta, meditação para escolas, elas deram assim uma parada agora nesse período da pandemia, né? Então, eu realmente não tive mais contato tão presente com as escolas como eu costumava ter nas minhas capacitações presenciais. Mas a minha experiência, assim, ouvindo professores, e aí acho que é importante dizer que o que eu vou falar é um recorte, né, porque realmente, assim, eu não tenho um quadro completo do que está ocorrendo com os professores, tá? Mas uma coisa, assim, que me ocorre partilhar com base na escuta de alguns professores é, tem a ver com o que eu dizia, assim, no sentido da importância de a gente, como diz aquela oração da serenidade, né? Que tem coisas que me cabem, então eu faço aquilo que está ao meu alcance. Tem coisas que talvez sejam maiores do que a minha possibilidade. E aí, se eu fico insistindo em tentar resolver isso que é maior do que a minha possibilidade, talvez eu vou estar gerando um sofrimento e um desgaste para mim, né? Então, é muito importante a gente se cuidar como professor, né? Tem se falado muito no cuidado aos profissionais de saúde,
E como educadora, eu também percebo, mesmo partilhando com colegas, professores, um aumento, assim, do sofrimento, do desgaste, porque a gente sabe estar no presencial, né? É um desafio ficar olhando para uma câmera e achar que, né, puxa, o que que eu tô fazendo? E aqueles vídeos que estão desligados, tem pessoas ali, não tem, né? E a internet que caiu, foi a minha que caiu, foi a do aluno, então são muitas coisas novas, né? Fora todo um pano de fundo de insegurança do que vai acontecer, quando, né, a gente vai poder retornar às atividades presenciais, o desgaste de estar em casa. Então, tudo isso ainda como pano de fundo. Então, um cuidado pessoal extra, né? Extra e extra que a gente tem que ter para estar bem, né? Então, também, assim, eu acho que procurar, eu não sei o quanto isso eu vou me fazer clara, mas assim, o que me ocorre é isso de a gente procurar manter leveza, né? Porque vejo que esse cuidado nosso com a nossa própria saúde, ele é também importante. Não é toda a solução para a educação do Brasil. Eu sei que eu estou falando aqui de um pontinho, de uma pontinha só, de um assunto que é tão complexo, né? Mas falando dessa pontinha, que seria uma contribuição, né? De uma experiência com trabalho em valores humanos na educação, eu acho que seria essa, assim, de manter leveza, né, e de um cuidado extra consigo, né, o que que eu posso fazer para eu estar bem, apesar de o contexto não ser perfeito, de eu estar me adaptando, então, que a gente possa ir encontrando essas soluções. Essas pontinhas, né, Patrícia, elas às vezes parecem tão pequenininhas, mas elas são tão importantes, né? Porque eu acho que tu falaste uma coisa que eu sempre acho que é fundamental, às vezes a gente olha o todo e fica um pouco paralisado, né? Como é que eu posso dar conta? E a gente não tem controle de quase nada na vida, mas tem pequenas pontinhas que a gente pode controlar e nelas a gente pode atuar, né? E aí, quem sabe, cada um fazendo a sua pontinha, né? A gente acaba mudando o mundo mesmo. Quando a gente fala em valores, Patrícia, e tu trabalhas já, né, tu disseste, há 15 anos com um programa que é um programa mundial, né, de valores na educação que são fundamentais, né? O Muda Mundo é, modestamente, uma pontinha também que quer contribuir com o resgate de valores, porque a gente entende a importância do exemplo do professor, né? Que o exemplo, às vezes não, sempre ensina muito mais do que um discurso, né? A gente tem que ser aquilo, né? Ser valores. Tu não vês nessa pandemia, nessa loucura toda, nessas incertezas, né, do retorno, que todos nós estamos pensando como vai ser, quais vão ser os protocolos, como a gente vai garantir, né, o resguardo da saúde, os cuidados, mas é uma grande oportunidade para a gente rever valores e trabalhar isso, né, os professores trabalharem isso com as suas crianças nesse retorno, porque mais do que nunca os valores são fundamentais, e eu diria assim que tem uma coisa que é a essência, né? Que a gente vem pensando assim, o que é essencial na vida? Quais são esses valores que são essenciais? Nossa, nem sei o que dizer da tua pergunta, porque acho que de fato tu já fez uma pergunta, uma reflexão, já trouxe um pouco, eu acho, assim, de ti também, né? Assim, um pouco do que tu pensa, de como tu vê. E eu vejo de uma forma muito similar, que sim, é essencial a gente trabalhar valores, né? Tanto à distância, se a gente sentir que isso é adequado, né? Algum tipo de diálogo, aí depende da plataforma, da maturidade dos estudantes, enfim, idade, etc., né? No meu caso, isso é aplicável, então eu venho fazendo, porque os meus estudantes são adolescentes ou adultos, então a gente também faz algumas conversas, né? Eu não inventei, adaptei, né? Mesmo fazer círculos de paz na pela internet, então a gente partilhando sentimentos, né? Contando algumas histórias do que a gente está vivenciando, mas certamente também acho que o que você traz, né? Também me lembrou que é um momento de a gente ir retomando esse equilíbrio tão assim antigo, né? De a gente não só
trabalhar os conteúdos, mas também o ser e o conviver, né? Então, retomar nesses pontos essenciais, né? Não só nós, como educadores, mas também ir conversando sobre isso com os estudantes. E sim, numa retomada das aulas, certamente a gente não vai poder falar de conteúdo sem antes conversar sobre tudo que a gente viveu, né? Sem poder partilhar essas experiências, seja com desenhos, e isso independe da idade, porque o desenho é uma forma de expressão, né? Assim, do humano mesmo, com desenhos, com contação de histórias, com o que eu aprendi com isso, que a gente possa, sim, conversar sobre essas coisas vividas, e isso como parte da nossa retomada também. Porque não vai ter como a gente ir direto para conteúdos, né, do tipo logaritmos, né, crases, estrutura, enfim, concordâncias nominais e etc., sem a gente antes conversar sobre o que a gente viveu. Então, essas dimensões do ser, né, do sentido, são essas dimensões mesmo mais humanas, eu vejo, assim, que cada vez mais a educação já está, né? E cada vez mais ela vai se apropriando disso como um pedaço seu também, né? Esse olhar para o ser de uma forma inteira também no momento da educação formal, né? Ele não está ali só como um intelecto, ele está ali também como um ser que sente, como um corpo que vibra, né? E que registra as suas histórias, como um ser que vive no ambiente, no meio, então que convive com outras pessoas. Então, tudo isso é parte também da vida, que é o centro do espaço educacional, né? E isso fica para a vida toda, né? O conteúdo a gente pode recuperar depois, né? Assim, essa formação integral, esse ser, essa acolhida, ela é nesse momento fundamental. Patrícia, eu sei também, eu sei muita coisa sobre a tua vida. Eu sei, ai, ai, ai. Eu sei também que tu tens uma prática há muito tempo de meditação, né? Eu sei, assim, como seria bom se a gente pudesse dar sugestões e num clique ajudar todo mundo a se sentir mais leve, mais inteiro, mais sereno, né? Como tu disseste. Mas isso é muito difícil, isso é um exercício, né? Um exercício diário, né? Todo dia a gente faz um pouquinho. Mas como tu Isso. achas que a meditação, ou se existe alguma sugestão que tu poderias dar para os educadores que estão nos ouvindo, de que contribuição esse processo de a gente olhar para dentro, de a gente respirar, de a gente sentir, pode colaborar nesse momento e depois, futuramente, no retorno às aulas? Uhum. Puxa, realmente, eu tenho uma prática, né, de meditação já há um tempo e eu vejo que ela me ajuda sim, né? E também trabalho com algumas instituições educacionais, preparando educadores para que eles experimentem isso e, se desejarem, que eles possam também trabalhar dessa forma com seus estudantes. Uhum. Com práticas meditativas, né? Então, a prática meditativa, ela não necessariamente está associada a nenhuma religião, né? Mas ela é como um exercício universal de a gente ir aprendendo a estar conosco. Então, dentro dessa ideia de que do quanto é importante eu me sentir seguro comigo mesmo, né? Nem sempre é agradável nós estarmos conosco. Então, isso também, né? Nem sempre eu estar comigo mesmo significa que eu estou leve, que eu estou em paz. Porque às vezes eu vou estar comigo e eu vou perceber que eu posso estar triste, eu vou perceber que talvez eu esteja muito aborrecido com alguém, com algo. Mas ainda assim, isso pode me levar a um próximo passo, que é eu aprender, por exemplo, a lidar com as minhas emoções ou com os desafios da vida, mas a partir de um lugar de presença, assim, né? Então, a meditação, ela não é uma panaceia, assim, no sentido de que ela resolve todas as questões, mas ela é uma prática que nos ajuda a essa dimensão do ser que a gente falava antes, né? Então, ela nos ajuda a aprendermos a nos conhecer, a estarmos mais conectados conosco, a irmos dando respostas mais adequadas às situações e às cenas que se apresentam para nós.
E talvez ela possa começar com um simples exercício de respiração, como que eu vejo, né, o meu mundo interno nesse momento, ou, enfim, né, trazendo, vamos dizer assim, consciência para o que eu estou vivendo, né? E aí eu posso escolher de uma forma também mais consciente, porque estou trazendo consciência para o meu presente, eu posso então ir escolhendo colocar mais respeito, talvez, mais amorosidade, ou às vezes até algum limite, né, para alguma situação, para algo. Então, eu acho que a meditação é uma prática muito salutar, sim, e que pode também ser simples, né? Não é assim nada de muito diferente. Como você falou, pequenos momentos vão também trazendo uma diferença para nós. Patrícia, quem quiser acessar um pouco mais do teu trabalho, eu até tô aqui com uma colinha, vamos ver se dá para mostrar esse livro. Só tá faltando o teu autógrafo. Olha, claro, vamos combinar depois que as coisas retomarem, já agendamos. Isso aí. Como é que as pessoas podem um livro que traz práticas muito interessantes, né, para professores, para educadores, para trabalhar valores? Eu uso muito esse trabalho de vocês também, me inspira bastante, Que né? honra, que legal. Aproveito para agradecer que vocês tenham consolidado e organizado, são várias atividades, várias reflexões, Isso. e tem um referencial teórico também muito bacana, né? Então, como é que as pessoas podem ter acesso ao livro, ao teu trabalho? Tu falaste de instituições com as quais tu também trabalha. Claro, a gente está falando aqui de Porto Alegre, né? Mas eu imagino que a gente possa dar sugestões de como encontrar não só o livro, mas o teu trabalho em todo o Brasil. Sim, sim. Então, esse livro, ele é realmente com outras colegas que também, outras e outro, tem um colega também, que inclusive é do Nordeste, né? Então, foi um grupo de pessoas que fazem parte desse trabalho com valores humanos, que se chama Vivendo Valores na Educação, do Nordeste, de São Paulo, daqui do Sul, que nós nos unimos para contar um pouco das experiências. Esse livro ele pode ser adquirido no site da Brahma Kumaris, editora Brahma Kumaris. O nome do livro é Guia Prático para Aplicação de Valores Humanos na Educação, onde tem uma série de atividades, sugestões, né, de reflexões. Ali, ó, isso. Vive, né, que é Vivendo Valores na Educação, e Rudá, que é uma divindade indígena, que aí as pessoas vão ter que adquirir o livro para saber um pouco mais. Não, tô brincando. Rudá é uma divindade que está além do bem e do mal, né? Porque todos os recursos que a gente usa no dia a dia, a gente, no fundo, está buscando expressar valores, né? Nem sempre de uma forma tão consciente, nem sempre ainda com todo o nosso potencial, mas essa é a nossa busca, né? E o meu trabalho profissional, inclusive agora em setembro, eu vou conduzir um grupo de estudos online, onde eu vou conectar não só essa minha experiência no trabalho com valores, mas também o trabalho com meditação, o trabalho com círculos de construção de paz, comunicação não violenta e educação sistêmica. Então, várias ferramentas que ao longo dos anos eu fui estudando para complementar a minha prática como educadora e também enriquecer a formação e fortalecer os educadores, né, de ponta, assim, né, que estão lá nas salas de aula. Então, essa formação, logo eu devo estar divulgando no meu Instagram, que é patricia.costa da Silva, bem simples, né? Então, patricia.costa da Silva, quem quiser, a partir de setembro, pode estar conectado. Tá. A inscrição número 1 tu já tem aqui, ó. Puxa, que legal! Que bom, obrigada. Patrícia, eu poderia ficar horas conversando contigo, né? Mas quero, por enquanto, te agradecer a participação e combinar que em breve a gente retoma esse assunto, que é um assunto importante. Claro, com Espero que a certeza. gente tenha oferecido uma contribuição, né? É um tema complexo. Infelizmente, a gente não tem uma mágica, não tem uma receita de bolo, né? É dia a dia. É o É dia a dia. aprendizagem diária.
E acho que sinalizar assim aos professores que eles não estão sozinhos, né? Tem mais gente, eu, tu e tanta gente preocupada com isso, e a gente formando essa rede, né? Pela paz, pelo bem, pelo amor, né? E por partilhar as contribuições, as nossas pontinhas, né? Juntar as nossas pontinhas. Sim, sim, que bom. Então, eu agradeço o convite, eu sigo à tua disposição, Cris, não só à tua disposição, mas também se algum educador quiser perguntar alguma coisa, algo em que eu possa ser útil, já deixei o meu contato do Instagram, podem se sentir à vontade também, Sim, a gente tá vai bom? repetir tudo, vai divulgar e vamos com certeza nos manter em contato. Muito obrigada. Sim, tá bom, eu agradeço igualmente. Um abraço a todos.